Lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinător, miluitor și binefăcător ai sfântul lăcașului acestui om. Olá, senhores. Esse vídeo dará início a uma nova série que busca condensar os conhecimentos que já foram expostos nas nossas conversas mais longas, que já foram publicadas nos canais que a gente tem participado, no Nova Vertente, no Fora da Caverna e no nosso canal, o Esboço de Sanidade. Há cerca de um ano, nós começamos uma série sobre cinema, pois nós acreditávamos à época, e acreditamos ainda, que há um certo déficit de um conteúdo independente sobre essa temática, sobre o cinema. Geralmente, as pessoas que produzem materiais sobre essa temática, elas têm certo compromisso com alguma agenda. No nosso caso, nós estamos a tentar buscar pela verdade e não nos apegar a um lado específico, nos apegar apenas a um tipo de olhar a coisa apenas por um lado, mas sim tentar enxergá-la por todos os lados possíveis para assim chegar numa resposta mais congruente que exprima a realidade como de fato ela é, mesmo que ela seja desagradável. Pois bem, não escondemos de ninguém que nós temos certo apreço pelo diretor Stanley Kubrick e hoje nós vamos dar início a essa série falando sobre um dos filmes do Stanley Kubrick, na realidade o último filme do Stanley Kubrick, que é um dos filmes mais enigmáticos aí do final do século passado, que é o De Olhos Bem Fechados. E a pergunta que eu quero fazer para iniciarmos este vídeo é: até quando as pessoas ficarão de olhos bem fechados para a realidade? Obviamente que as pessoas que estão a assistir este vídeo provavelmente já assistiram ao filme, então não vamos nos ater a questões de cronologia da história e nos apegar de fato a narrar a história aqui. E aqueles que não assistiram, assistam ao filme, depois voltem para assistir ao vídeo se for do interesse. Claro que quando nós falamos aqui sobre estar de olhos bem fechados para a realidade, não quer dizer que queremos ter acesso a tudo o que está debaixo do sol, porque isso é típico de sociedades discretas e sociedades secretas. Como o próprio nome diz, elas não são apenas discretas e secretas pelo fato de poucas pessoas saberem e acreditarem na existência delas, mas também porque elas têm algo em comum, que é essa ideia de um conhecimento oculto que algumas pessoas não têm contato e nem devem ter. Nós não queremos seguir essa linha, nós não queremos nos assemelhar a eles, até porque só Deus pode saber tudo que está sob o sol. Pois bem, como eu disse, este foi o último filme do Stanley Kubrick e acredito que vocês já sabem da morte um pouco suspeita, que alguns dizem ter sido fruto do acaso, outros criam teorias dizendo que ele pode ter recebido algum tipo de punição por ter revelado demais. Eu acredito que não por ter falado demais, mas talvez por saber demais, talvez também pelo fato de não valer mais tanto assim em vida e ser mais importante estar morto para alguns grupos. Mas não vamos nos apegar a isso. Vamos nos ater ao filme e todo o detalhismo do Kubrick. Uma curiosidade interessante é que o filme De Olhos Bem Fechados entrou pro Guinness Book como um filme com mais horas de gravação, mais uma vez evidenciando todo o detalhismo do Kubrick. E não apenas do Kubrick, não é algo particular dele, talvez ele tenha sido um dos mais detalhistas, mas é uma característica do cinema que nós podemos notar que transcende o teatro, pois nós podemos dizer que o cinema é uma espécie de evolução do teatro. No teatro nós tínhamos a limitação dos ensaios e depois apresentar a peça ao vivo. Aqui nós temos a possibilidade de gravar e gravar milhares de vezes até chegar no resultado que nós almejamos. Isso prova que, talvez,
ser um ator mediano não seja tão difícil nos dias de hoje, haja vista que você tem a possibilidade de treinar e repetir a mesma cena até que ela fique aceitável milhares de vezes. Mas por que eu estou a citar a questão do detalhismo e a possibilidade de gravar diversas vezes? Bem, o Kubrick é conhecido, como eu disse, pelo seu detalhismo. Então, obviamente que tudo o que nós vemos no resultado final foi motivo de muita reflexão e possuía um controle exigente, ou seja, tudo o que vemos na tela não está ali por um acaso. O Kubrick quis que aquilo estivesse ali. E, às vezes, nem sempre, às vezes as pessoas só são malucas mesmo e veem coisas onde não tem nada demais, mas nem sempre é assim. Às vezes há algo de fato ali. E isso já serve como um aviso aos desatentos que vão assistir os filmes do Kubrick sem dar a devida atenção àquilo. Bem, o filme De Olhos Bem Fechados é baseado no romance de um autor chamado Arthur Schnitzler. Foi publicado pela primeira vez no ano de 1926 e o nome do romance é Sonho de uma Noite de Inverno, né? Eu ainda não li o livro, mas pretendo ler e fazer um comparativo no futuro, pois acredito que este vídeo será dividido em várias partes, pois é um vídeo um pouco complexo de ser feito. E alguns filmes exigem uma análise mais profunda devido ao seu grau de complexidade, então se a gente for condensar todas as informações em apenas um vídeo, será um vídeo muito extenso e vai se aproximar das conversas que eu tive com os meus amigos, e isso já não fará mais sentido algum, certo? Bem, num primeiro momento, quando foi lançado o filme, à época, ali chegando próximo aos anos 2000, a virada do milênio, o filme não foi tão bem aceito assim, pois parecia apenas um drama conjugal. Tinha também o lado de as pessoas esperarem uma coisa muito mais sensual, pervertida, pornográfica, porque o casal de atores da época, a Nicole Kidman e o Tom Cruise, eram os queridinhos, né? Um dos casais queridinhos de Hollywood. Então as pessoas tinham uma certa expectativa do que viriam ali, e quando chegaram a vir, eles tiveram uma quebra de expectativa, digamos assim. Mas de fato, é um drama conjugal, mas não um desses dramas quaisquer que só buscam empurrar uma agenda, como um homem sendo um ser maligno e a mulher sendo uma coitadinha. Típico do Kubrick, que parecia não ter um compromisso tão grande com alguma agenda específica. Desde já, eu quero deixar claro aqui que, para mim, acredito que eu tenha assistido a este filme 3 vezes. Confesso que nesta última, o personagem mais enigmático para mim deixou de ser o Bill e passou a ser a Alice, que nós podemos imaginar várias coisas em relação a ela. Mas falarei um pouco mais sobre isso quando estivermos chegando próximo ao fim deste vídeo. Bill e Alice são um casal de classe média alta, podemos falar assim. É uma família rica, Bill é um homem bem-sucedido. Eles são um casal basicamente que vivem mais de aparências, mas tem seus desejos, suas paixões desordenadas, meio que escondidas ou discretas, pelo menos um para o outro. Mas o que mais chamou minha atenção logo no início do filme foi os recursos visuais utilizados pelo Stanley Kubrick. Inicialmente é importante falar que até mesmo a data a qual o filme se passava foi escolhida para tornar tudo aquilo, todo aquele universo simbólico mais crível. O filme se passa próximo ao Natal, aparentemente na semana que antecede o Natal, ou melhor, na semana do Natal, e o Kubrick acaba utilizando as luzes típicas da época natalina, as luzes coloridas, como uma simbologia, e para fazer sentido também combinar com o rainbow, que é arco-íris em inglês. A palavra rainbow, ela aparece em alguns momentos no filme, que traduzindo para o português é arco-íris, que também combina com as luzes natalinas. O Natal também, além de ser uma época festiva nos tempos atuais, no passado ela também era. Foi utilizado por cristãos, mas também por culturas, por religiões pagãs, como rituais de fertilidade, rituais de passagem.
Por isso que nós temos a festividade também de passagem de ano, porque isso já é muito antigo na história da humanidade. E também isso terá conexão com um ritual que acontecerá mais adiante no filme, entre o meio e o fim do filme, que legitima, que amarra todo o universo que está acontecendo. Inclusive, sinto muita falta desse tipo de coisa nos filmes atuais, que é fazer com que a coisa se torne crível e a história tem que fazer sentido, mesmo que seja num universo fantasioso, porque senão os filmes cumprem com aquilo que nós já falamos em vários vídeos, que cumpre com o papel diabólico e satânico dos filmes, que é nos desconectar totalmente, nos descolar totalmente da realidade. Quando você passa por esse processo repetidas vezes, talvez você chegue ao ponto, e vamos considerar aqui duas hipóteses, de acreditar que essas coisas só acontecem em filmes. Ou também você pode chegar ao ponto de que coisas totalmente descabidas que acontecem nos filmes são plausíveis, como a história de vivermos numa simulação, como a história de podermos transplantar a nossa consciência para outro corpo, vivemos uma vida eterna neste plano. Certo? Então Kubrick deve receber muitos pontos por toda essa simbologia que faz sentido na sua obra. Então logo no início é estabelecido que quando nós estamos com luzes fortes, coloridas ao fundo do cenário, quer dizer que os personagens passarão por tentações, por provações, que eles serão expostos aos seus desejos mais íntimos. E quando os personagens estão com uma luz mais escura, e aí o Kubrick acaba utilizando um azul mais escuro, um azul marinho, eles são obrigados a defrontar a realidade, a confrontar a realidade, as consequências daquilo que eles fazem. Outro ponto interessante é a festa que eles frequentam da classe mais rica da sociedade, mesmo sendo uma festa, digamos, mais light, apenas discreta e não secreta. O Kubrick acaba utilizando pela primeira vez no filme um esquema de rotação das câmeras, onde as câmeras rodam em torno dos personagens. Essa estratégia de filmagem ele só vai usar novamente no momento em que Bill está participando da festa secreta deste grupo, mostrando que talvez o ápice da tentação da personagem Alice tenha sido naquele momento e o ápice da tentação de Bill tenha sido no momento do ritual, da festa secreta. Neste momento em que Alice sofre a maior tentação do filme, podemos colocar assim, nós temos o surgimento de um personagem que tem uma participação muito curta, mas que faz menção a uma coisa muito interessante. Ele faz menção aos poemas de Ovídio, em especial os poemas do livro A Arte de Amar, que são basicamente 2 poemas voltados para a questão da conquista de relacionamentos mais voltados para homens, e o terceiro e último é exclusivamente voltado para mulheres. Ficou conhecido como uma espécie de manual de mulheres adúlteras, como trair os seus maridos. Isso explica os motivos de Ovídio ter sido expulso de Roma. Outra coisa interessante é o nome deste personagem que dança e que cria uma tentação para Alice. O próprio personagem se apresenta como Sandor Savost, que mais tarde acabei por fazer uma pesquisa e descobri que ele é o mestre de cerimônia que faz o ritual quando chegamos no ápice do filme. Uma curiosidade interessante é que não sabemos, Kubrick nunca falou sobre isso, mas este nome utilizado pelo mestre de cerimônia, que se diz húngaro, é o mesmo nome daquele que se diz o sumo sacerdote da igreja satânica americana, que é o Anton Sandor Lavey. Os nomes são parecidos, mas não são iguais. A grafia de Sandor é diferente, mas talvez tenha sido uma referência do Kubrick. Mas vamos adiante. Enquanto Alice acaba flertando enquanto está bêbada com Sandor, Bill também sofre uma espécie de tentação e nós vemos a referência ao arco-íris surgindo pela primeira vez de maneira clara no filme, quando 2 personagens, 2 modelos, falam para Bill se ele quer saber o que há no fim do arco-íris, o que se esconde no fim do arco-íris. Bem, a simbologia do arco-íris está presente em diversas culturas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, mas nós podemos
podemos utilizar a principal para nós aqui do Ocidente, que é a referência do arco-íris utilizada na Bíblia, nos escritos sagrados do cristianismo, que simboliza o pacto feito entre Deus e as criaturas criadas por ele e os seus filhos, que são seres humanos, né? Fazendo uma clara referência à história bíblica da Arca de Noé. Também nós temos algumas referências europeias ligadas à Irlanda, com duendes e o pote de ouro que se esconde no fim do arco-íris, ou seja, há algo precioso no fim do arco-íris. Também nós citamos no primeiro vídeo que fizemos sobre este filme, que foi uma conversa mais extensa, como havia dito, a inversão do arco-íris, pois o arco-íris também é utilizado por movimentos de massa, como os movimentos LGBTQI+, YZ, H. Nesse caso, o arco-íris, que é visto como uma coisa sagrada para algumas culturas e religiões como o cristianismo, existe essa inversão satânica que nós vamos ver mais adiante no filme, quando eles usam a estratégia da inversão musical no ritual. Nesse caso específico do arco-íris, essa inversão é vista como uma profanação e uma ofensa ao pacto simbolizado pelo arco-íris entre Deus e seus filhos e as suas criaturas. Outra coisa interessante é que uma das modelos fala que já conhecia Bill, por mais que ele não lembrasse dela, pois eles frequentaram uma festa em um dos hotéis mais badalados, mais conhecidos dos Estados Unidos, que é um dos hotéis da família Rockefeller, chamado de Rockefeller Plaza. Outro ponto interessante que nós podemos mencionar é que em uma das entrevistas de Mel Gibson, que é conhecido como ser um dos diretores mais odiados de Hollywood, é que ele fala que ele foi em um desses hotéis da família Rock conversar com aquele ator muito controverso, o Christopher Walker, e a conversa, digamos assim, não foi nada confortante. Vamos colocar aqui um trecho da conversa para vocês terem uma noção. A bizarre place. And it doesn't take very long, and I'm sure you've experienced this if you've stayed here for any length of time. And no matter how strong you are, when you come in off the farm, with those convictions and a certain line of attack, no matter how strong you are going to be affected by this place. His whole opinion about women on film, from beginning to end, is very brief. He says, women on film, either naked or dead. Both is better. And it's like, whoa, whoa. No, he came to see me on a rooftop in New York. I said, hey, can I talk to you? And he said, sure. He floated in, sideways, through a crowd of people. He was wearing black. And it was like one of those old vampire movies where they don't walk, but they glide. And he was a dancer, so he has he's very, graceful. Yeah. And he moved sideways and he just sat down in a chair next to me. And it kind of frightened me. And he's a very smart guy. And we started talking, and I didn't, say much of anything about reading the script, nothing. I just started talking about the Middle Ages. And he began to talk tortures. And we swapped tortures, because I'd read this book on torture. And I tried to recall some of the most heinous things I'd ever read in this book. And he was like, oh, and he'd try and top it. And and my assistant was there, and he left because he couldn't stand it anymore. Yeah. The air had turned cold. And then he left, and I wanted to leave. And because I knew that I didn't want to work with him. Yeah. And he was getting scary. Yeah. And then I turned around, and it was on top of the Peninsula Hotel. I turned around to avoid his steady gaze at one point. And I was looking at a building with the top of the sixes on it. So there was a huge illuminated 666 in red. Yeah. And I went from that to that to that, and he started smiling. And I thought, oh no, Chris Walken is the Antichrist, When I came over here, I was in my mid-20s. Right. The first time I really came over here. I had a whole bunch of weird paranoid suspicions about what the hell was going on, because there was a lot of stuff I couldn't understand. Right. And nobody was really bothering to explain it to me. They don't. And and I formed a bunch of
opinions about the town and about the people in it that were like, surely that couldn't be, because a whole place can't be like, Weird Town, where the stranger wanders in and all the people are in the bar and they all shut up when he looks at them and they tell you don't go into the house on the hill, and it's like that. And then you go away and you think, no, I was wrong. I mean, that's insane thinking. I'm paranoid. I imagined that stuff. That couldn't be the reason for why so-and-so was acting like, could it? And then you find out later on the track that you were exactly on track with a lot of this stuff. Not specifically on track, but that you could, that some of your worst nightmares were real at the time, and you think, now this is what I mean by actually starting to swim up or downstream with the rest of the salmon, eventually, if you stay here long enough. Yeah. You'll find yourself doing that. And you have to, there's a way of doing it without doing it. That takes time. And it takes relaxation. Not being uncomfortable. Realizing it for what it is. Projecting. And understanding what it is. Once you understand it, well, then you're not afraid of it anymore. So you can just walk around it, through it, and then get on with what you tried to get on with in the first place. A place like this can humiliate you. And it can humiliate you, it can be humbling. I mean, it does rip your life to pieces if you'll let it. Que Bill está prestes a concluir o seu desejo, ele é interrompido por algo e não consegue concluí-la. Outra coisa muito interessante de se notar é que nessa primeira festa nós temos um símbolo pagão aparecendo ao fundo de algumas cenas, que é a estrela de Ishtar, que talvez seja uma espécie de prelúdio para o que irá acontecer no meio do filme. A estrela de Ishtar é uma estrela que possui 8 pontas, apesar de que ela pode se apresentar com um número variado, mas geralmente ela possui 8 ou 6 pontas, mas é difícil saber a simbologia ou o significado numerológico desse símbolo em si. Mas enfim, basicamente Ishtar é uma antiga divindade mesopotâmica associada a uma variedade de aspectos, incluindo amor, sexualidade, fertilidade, guerra, poder. Ela foi adorada em várias culturas da região, especialmente nas cidades de Uruk e Babilônia, e nós sabemos muito bem que tem vários seres problemáticos, espiritualmente falando, na Babilônia, e desempenhava um papel fundamental no panteão mesopotâmico. Sua adoração era tão significativa que ela era frequentemente considerada como a deusa principal, porque nós temos essa questão do politeísmo das religiões pagãs. E bem, se ela era uma deusa ligada à fertilidade, à sexualidade, ao amor, isso tem tudo a ver com o que acontecerá do meio do filme para o final. Mais uma curiosidade muito interessante é que a música de valsa que toca em certos momentos do filme, principalmente no seu início, na apresentação de alguns nomes ali inicialmente no filme, é uma música erudita composta por Dmitri Shostakovich, e a melodia dessa valsa é uma parte icônica da trilha sonora do filme e é usada para estabelecer um tom misterioso e sedutor da narrativa desde o início. Pode ser interpretada de uma maneira mais sombria e envolvente, complementando a atmosfera intrigante do filme. Ela ajuda a criar aquela sensação de suspense, expectativa, que é uma característica típica do Kubrick. E a escolha dessa música, do Shostakovich, para abrir o filme, contribui para a construção da atmosfera, que é um dos tons únicos, que são partes integrantes da experiência de assistir um filme do Kubrick, em especial o de Olhos Bem Fechados. Mas vamos parar essa parte por aqui. Se vocês gostarem do desenrolar, como começamos a fazer esta série de filmes, haverá parte 2. Até uma próxima, senhores. Fiquem com Deus e abram seus olhos.